10 de janeiro, anota essa data, é a posse do Maduro lá na Venezuela. Sabe aquele processo eleitoral super confuso, que o Brasil inclusive não reconheceu, né, a finalização desse processo? Então, ele finalmente vai tomar posse nessa eleição confusa. E aí, tá rolando todo tipo de especulação, mas vamos aos fatos. O Maduro diz que venceu a eleição, o Edmundo Gonzalez, que é o candidato à oposição, também diz que venceu a eleição. Uma parte do mundo reconhece a vitória do Maduro, como a Rússia, como a China, que reconheceram oficialmente 24 horas depois do fim da eleição a vitória do Maduro, e outra parte do mundo reconhece a vitória do Edmundo Gonzalez, como a União Europeia, o Biden e provavelmente o Trump também. E tem uma outra galera, como o Brasil e outros países, que falam assim, ainda não reconheci a finalização desse processo eleitoral, mas vou mandar alguém aí para sua posse. Mas, o que tá rolando? O Edmundo Gonzalez, que estava até então na Espanha, porque ele teria conseguido um asilo político na Espanha, a Espanha inclusive reconheceu a vitória do Edmundo Gonzalez e não reconheceu a vitória do Maduro, veio para a América Latina, está aqui na América do Sul, em alguns países, e ele diz que vai aparecer no dia 10. Ele disse que vai aparecer na posse do Maduro, no melhor estilo Casos de Família. Isso aqui, inclusive, é a publicação da Telesur dizendo, né, que ele é procurado e que se ele pisar na Venezuela, ele vai ser preso. Obviamente, o governo venezuelano está fazendo isso para impedir que o Edmundo Gonzalez apareça no meio da posse e reivindique o cargo de presidente. Eu confesso que se a situação não fosse tão séria, porque a situação na Venezuela é muito séria, eu vou explicar, inclusive, por quê, dá vontade de rir, porque parece realmente que a gente está assistindo uma daquelas cenas, sabe, de casos de família, onde você come pipoca e vê um brigando pelo lugar do outro. Mas o problema é o seguinte nessa história. O Maduro vai tomar posse no tal processo eleitoral que ele diz que ele ganhou, mas que ele não apresentou as atas. Ponto. Os Estados Unidos não está reconhecendo a vitória do Maduro. E aí a gente vai ter que ver como vai ser a posição do Trump a partir do dia 20 de janeiro, porque uma coisa é o que o Trump fala, tá? Outra coisa é o Trump como presidente empossado dos Estados Unidos. Qual vai ser a posição dele nessa história? O Trump ele pode simplesmente falar bravatas e falar é um problema da Venezuela e fica todo mundo ali brigando internamente na região. Ou ele pode utilizar a situação da Venezuela para justificar uma intervenção na Venezuela, dizendo que o González é o verdadeiro presidente, o Maduro usurpou e os Estados Unidos precisa levar a liberdade democrática para a Venezuela. E ainda existe uma outra possibilidade que é muito pequena, mas ela é real. Por quê? Porque a Venezuela tem uma ótima relação, por exemplo, com a Rússia, de Putin, e com a China. E o Trump, numa tentativa provavelmente de se aproximar da Rússia, pode tentar um acordo de cavaleiros ali para Venezuela. Nesse acordo de cavaleiros pode inclusive manter o Maduro na presidência. Ou seja, o que a gente tem efetivamente é um cenário muito estável, mas a gente tem que prestar muita atenção no que vai acontecer na Venezuela, porque dependendo do que acontecer ali, a gente pode ter um colapso na região. E a gente precisa lembrar que nós somos um país de fronteira com a Venezuela, então qualquer tipo de caos político na Venezuela é a gente que recebe os refugiados em massa. E além disso, a gente também não pode esquecer que o Milei também está comprando briga com a Venezuela, então o Milei pode ser um braçozinho armado dos Estados Unidos contra a Venezuela aqui na região. Confesso que eu tenho uma preocupação muito grande aqui na região sobre uma situação específica. A gente tem visto várias regiões do mundo com conflitos armados que eram regionais e acabaram se transformando em palcos de grandes conflitos internacionais. E eu tenho uma preocupação real de que a Venezuela, a situação política da Venezuela, seja utilizada para, de alguma forma, simplesmente criar um cenário para uma intervenção externa e aqui acabar virando um terreno de brigas de grandes potências utilizando os players locais. Imagina, por exemplo, uma briga entre Argentina e Venezuela, a Argentina apoiada pelos Estados Unidos de Trump e a Venezuela ali apoiada pela Rússia e pela China. Esse cenário é uma viagem, não é. Existe uma possibilidade real disso, porque o Trump tem um olhinho muito grande aqui para o nosso continente. Então essa semana é para ficar com os dois olhos abertos nas movimentações aqui no continente, aqui na América do Sul.